vários colegas já se sucederam aqui na tribuna relatando o embate da sociedade brasileira contra essas reformas, essas mudanças para pior que o governo apresenta tanto na Previdência como também das leis trabalhistas. Eu sou daqueles que defendem uma atualização da legislação trabalhista, mas uma atualização para o século XXI, mas estão levando, no meu ponto de vista, para a era pré-Vargas, para o começo do século passado. E isso não tem nenhum sentido. Mas eu venho à tribuna, senhor presidente, para também fazer um alerta, repercutir aqui algo que alguns dão como normal. Me refiro a 2 episódios que mostram bem o período e o momento grave que nós estamos vivendo no Brasil. A chacina contra trabalhadores sem terra no Mato Grosso, a mais de 1.000 quilômetros da cidade de Cuiabá, capital, na semana passada, e agora a chacina, a violência contra indígenas no município de Viana, no Maranhão, onde a imprensa hoje traz artigo, inclusive, escrito por Josias de Souza, na Folha de São Paulo, no UOL, sobre essa situação muito grave e que nós não podemos calar. A situação da FUNAI é de dar dó. Semana passada nós tínhamos 4.000 índios aqui. Sofreram violência quando estavam buscando garantia de seus direitos, como estabelece a Constituição. 4.000 índios de 350 povos, 305 povos estavam aqui. Não fizeram nenhuma manifestação contra a FUNAI, contra o seu presidente atual, nem contra os funcionários da FUNAI. Ao contrário, foram lá hipotecar solidariedade ao presidente atual da FUNAI. Mas vieram aqui para o Ministério da Justiça protestar contra o governo e contra o ministro. Eu vou ler um pouco do artigo do Josias de Souza, de hoje, no UOL, na Folha de São Paulo. Ele fala: o governo de Michel Temer ainda não notou, mas viver em zona rural conflituosa é muito perigoso. A qualquer instante pode-se morrer. Há 3 meses, Temer mandou para o Diário Oficial portaria que esvaziou a FUNAI e criou um grupo com poderes para rever a demarcação de terras indígenas. Isso é de uma gravidade, senadora Regina, que eu pensei que nós não íamos mais viver no nosso país. E segue o jornalista Josias de Souza. Eu vou pedir, inclusive, para constar nos anais do Senado esse artigo e as matérias que falam da matança de índios no Maranhão. Nas pegadas dessa novidade, o presidente entregou ao correligionário Osmar Serraglio o Ministério da Justiça. Simpático ao agronegócio, Serraglio apressou-se em escolher um lado, aspas. O que acho é que vamos lá ver onde estão os indígenas. Vamos dar boas condições de vida para eles. Imagine o descolamento de uma proposta dessa, da realidade, da história, do respeito que devemos ter a esses povos originários. Vamos parar com essa discussão sobre terras, diz o ministro da Justiça, chefe do presidente da FUNAI, responsável pelo que a Constituição estabelece, que é proteger os povos indígenas. E ele faz uma pergunta, o atual ministro: terra enche a barriga de alguém? Ora, só quem não tem nenhum respeito com a história dos povos originários indígenas, só quem não tem o menor bom senso, só quem não leu a Constituição pode falar uma asneira dessa. Terra tem um significado muito mais amplo, muito maior do que nós entendemos, nós não índios, entendemos ter. Para os índios, a terra é a mãe terra, é a sua história, é a sua vida.
E o que nós estamos vivendo agora, nesta segunda-feira, com atraso de um dia, ganhou manchetes no noticiário, o ataque contra indígena da tribo Gamela, no Maranhão. Foram 13 feridos e, segundo nota que nós tivemos, o Ministério da Justiça solta uma nota diante dessa barbaridade, onde cortaram a mão de indígenas, mataram, feriram com facões e arma de fogo. E o ministro da Justiça responsável, como estabelece a Constituição, diz em nota, está aqui na notícia do Josias de Souza, no artigo dele, Serraglio disse que vai averiguar o que houve entre agricultores e supostos indígenas. Supostos indígenas. Depois, uma hora depois, começaram as críticas, e aí a mesma nota foi editada sem os supostos indígenas. Eu estive na FUNAI semana passada, senhor presidente, acompanhado do Sebastião Salgado. Fui lá. Sebastião Salgado está fazendo um trabalho, um novo livro, que deve terminar daqui uns 3 anos, ele já está trabalhando há 7, contando a história dos povos originários do Brasil, das nossas origens. E vai fotografar, esteve no Acre, fotografou 2 povos indígenas, eu ajudei nessa ida dele ao Acre, e agora estivemos aqui com as autoridades do Ministério da Aeronáutica, tivemos no Ministério da Defesa, tivemos na FUNAI, porque ele quer retomar, depois de ter sofrido um acidente na perna, retomar os trabalhos na Amazônia. Ele fica 20, 30 dias numa aldeia para começar a fotografar. E ele vai seguir fotografando nos próximos 3 anos. E fomos na FUNAI, porque todo o trabalho dele é feito junto com a FUNAI. Fomos muito bem recebidos pelo atual presidente, que, lamentavelmente, espero que o governo volte atrás, diante do caos, está demissionário, porque a FUNAI virou uma disputa, um espaço de disputa partidária. Isso é um absurdo. Isso é criminoso. E o presidente da FUNAI, o Antônio Fernandes Toninho Costa, que trabalhou 26 anos com saúde indígena, conhece na palma da mão a história desse povo, é respeitado por ele, está lá, com ameaça de demissão, e eu espero, faço um apelo ao ministro da Justiça, que se quer corrigir seus erros, suas notas, mantenha o atual presidente da FUNAI. Mas dê condição. O orçamento da FUNAI era 110 milhões para cuidar de 1 milhão de índios. 1 milhão de índios. E foi cortado 44%, um corte linear no orçamento da FUNAI. Depois, nós estamos colhendo as consequências, vamos ganhar as manchetes da imprensa internacional com essa matança dos índios, com essa chacina, e não ficamos sem saber o que é que está acontecendo. Está aqui. A FUNAI não tem como funcionar da maneira que está funcionando. Precisava de 9 milhões por mês. 9 milhões por mês. Para trabalhar minimamente. Agora está tendo que trabalhar com 4 milhões de reais por mês. Para cuidar de 1 milhão de índios. Para cuidar de dezenas de escritórios da FUNAI Brasil afora. Para cuidar de 12 frentes que protegem os índios isolados. Que o Sebastião Salgado, junto comigo, lá na FUNAI, semana passada, falava: feliz o país que pode conviver com sua pré-história. E os índios isolados são nossa pré-história. No Acre nós temos povos indígenas isolados, presidente, que nunca fizeram contato, que nós demarcamos as áreas, protegemos, com postos avançados de proteção da FUNAI, que agora estão sendo fechados e desmontados, pela absoluta falta de recursos. A FUNAI tem bons funcionários. A FUNAI tem uma história. Vai completar nesse ano, em dezembro, 50 anos. E olha como é que o Brasil está comemorando os 50 anos desse governo da FUNAI. 50 anos. Marechal Rondon deve estar se revirando por conta da história que tem. Esse governo está matando a FUNAI por inanição. O que é que esse povo originário,
que protege as áreas, que protege o nosso país. Graças a eles, nós ainda temos a conservação da nossa floresta, do nosso meio ambiente, dos nossos biomas, graças a eles, os povos indígenas. O que é que esse povo fez para estar recebendo um tratamento como esse? Um corte perverso do orçamento, e agora com essa situação das matanças. Então, os 4 mil indígenas que vieram aqui semana passada, representando 305 povos, eles queriam apenas que o Congresso, que o Senado e a Câmara não tire aquilo que a Constituição lhes garante, não modifique como estão fazendo, já no Executivo e querendo fazer a mudança na legislação, mudando radicalmente os critérios de demarcação de terras indígenas no nosso país. Senhor presidente, nós não podemos aceitar que as 12 frentes de proteção existentes no Brasil para índios isolados, que são podem chegar a 5 mil índios, que demandam recursos de 1,5 milhão para poder termos o maior patrimônio, que são esses povos originários, longe das chacinas, o Ministério da Justiça não dê a mínima condição para que a FUNAI funcione. O apelo que eu faço, peço aos colegas senadores, nós não podemos, nós não devemos nos calar diante dessa barbaridade, dessa matança que tivemos de indígenas, porque nesses meses, à frente do Ministério da Justiça, o jornal Folha de São Paulo denuncia, eu já concluo, senhor presidente, o ministro da Justiça não recebeu um indígena, nenhuma organização dos índios, mas recebeu mais de 100 parlamentares e a grande maioria ruralistas. Eu não faço enfrentamento, eu não faço uma ação contra um lado dirigida, porque, para mim, temos que encontrar diálogo com quem produz, com quem cria. Mas quem é que vai defender nossos índios? Quem é que vai trabalhar por esses que não têm voz aqui no parlamento? Eu faço essa denúncia. E espero, sinceramente, que a Polícia Federal possa agir rapidamente e prender os que fizeram essa chacina no Maranhão e que o Ministério da Justiça, a quem a Polícia Federal está subordinada, pare de destratar, pare de zombar desses povos que são patrimônio do nosso país, os nossos irmãos índios. Muito obrigado, senhor presidente.